Lá de Salvador, o pessoal tem falado muito sobre o interesse do Vitória no Dineno, no Lautaro. Até agora não chegou nada, para o Cruzeiro, pelo menos a última informação de mais cedo que a gente tinha é que não existe negociação em andamento quanto a essa questão, mas o que a gente imagina é que alguns jogadores que não cumprirem, né, aquela meta de jogos, os times vão estar desesperados na janela, então eles vão sair ali olhando, né. Não tem 7 jogos, "Meu Deus, esse aqui, vou aquele e tal". Eh, Vocês achariam aí o Lautaro e o Dineno negociáveis neste momento? Acho que o Lautaro talvez seja uma unanimidade, né. Mas e El Comandante? Eu sim. Eu acho que a gente tem que levar em consideração as oportunidades que já teve no caso o Lautaro, e mesmo em algum momento o treinador sempre ali mostrando a confiança que ele tem no Lautaro, as oportunidades não foram abraçadas, infelizmente. E aí, levando em consideração a própria fala do Leonardo Jardim, de ser uma equipe ambiciosa, competitiva, de intensidade, mas aí não é somente isso, né? Não é só ter intensidade, não é só ser competitivo, é ter qualidade suficiente para poder exatamente executar aquilo que ele deseja. O Lautaro tem ficado devendo, né? O saldo final do Lautaro não é positivo, pelo menos não no meu entendimento. Então vejo com bons olhos sim a saída do Lautaro. Com relação ao Dineno, apesar de ser um jogador que a gente já falou aqui diversas vezes, né, que tem característica diferente dos jogadores, né, que são da mesma posição, a questão da estatura, a questão também do potencial de bola aérea que ele tem, de ser esse jogador de área, né, mas que tem também qualidade técnica para poder executar. Eu acho que é meio que uma encruzilhada que ele está vivendo no Cruzeiro. Ele precisa de tempo, ele precisa de oportunidade, ele precisa ganhar ritmo de jogo, mas cada vez que ele precisa disso, o Cruzeiro está encaixado. O Cruzeiro tem outras peças que estão à frente dele, tecnicamente e fisicamente falando. Então, acho que é um reconhecimento dele próprio, do momento que está vivendo o Cruzeiro e da pouca oportunidade que ele tem tido. Então, acho que levando isso em consideração, seria legal, né? Dispensar mesmo, dar oportunidade para que ele possa mostrar o seu potencial em uma outra equipe. E acho que o Cruzeiro tem que levar em consideração, porque eu não enxergo hoje o Vitória como um concorrente direto ao Cruzeiro. E aí a gente não estaria potencializando os nossos concorrentes direto. Acho que isso também tem um movimento legal. Sobre o Lautaro, me parece muito um cara que tentou e o Cruzeiro também tentou com ele o máximo que deu, mas parece que é um atleta que não consegue sair desse ponto que ele está hoje, né? É um atleta que não deixa a desejar na entrega, não deixa a desejar no comprometimento, mas é um cara que acaba esbarrando numa é, deficiência técnica. E aí, eu acho que é sempre importante a gente entender que não é culpa do jogador, não é falta de vontade, não é porque ele está de perna com o Cruzeiro, é uma limitação dele. É uma limitação que poderia ter sido diagnosticada antes, talvez, ou que o atleta, nessa troca de nível competitivo, ele sai do futebol equatoriano, vem para o futebol brasileiro, ele acaba sentindo, isso é um processo natural que muitos jogadores vão passar por isso. Então, acho que seria interessante o Cruzeiro já começar a observar um movimento para que o Lautaro vá para outro ambiente onde ele possa ser utilizado, onde ele possa talvez ser um atleta que ajude, e aí o Cruzeiro abra esse espaço para outros jogadores. Com relação ao Dineno, a Amanda falou de uma coisa aí que eu acho que é muito interessante, né? Ele passa por uma lesão que talvez seja a mais grave para um jogador de futebol. E aí, nesse meio tempo, você tem que se recuperar, você tem que se condicionar, e seus companheiros eles vão só ganhando experiência e qualidade dentro da ideia de jogo do novo treinador, e você vai ficando para trás. O Dineno, ele é um cara de característica única nesse elenco do Cruzeiro, ele é o único centroavante mesmo de área, o cara de empurrar o zagueiro para trás, de disputar ali, de ganhar duelo. Não é o perfil, por exemplo, do Caio Jorge ou do Gabigol. Em alguns momentos, eu até vejo o Leonardo Jardim, quando ele precisa de subir essa estatura no cara que está mais avançado ali, optando pelo Bolasse, né, jogando centralizado em detrimento do Dineno. Então, acho que seria interessante que o Cruzeiro conseguisse emprestar o Dineno,
até porque é um cara que, assim como o Lautaro, respeita muito a instituição, é um cara que nunca foi ingrato com o Cruzeiro, muito pelo contrário, tem se esforçado. Então acho que vale a pena também até não vender, mas emprestar, para ver o Dineno num outro contexto onde ele consiga jogar, se recuperar, e aí, depois disso, com uma pré-temporada, com mais tempo, o Cruzeiro pode aí pensar se o Dineno vai ser um cara mesmo aproveitado dentro do modelo de jogo do Leonardo Jardim, ou se vai ser necessário você acabar negociando. Mas nessas duas situações, olhando para o Cruzeiro hoje, eu acho que seria interessante deixar esses jogadores irem para outro ambiente. O Lautaro, muito por conta da insistência de não ter dado certo, e aí eu até acho que seria interessante o Cruzeiro tentar envolver ele numa troca, e o Dineno eu acho que valeria a pena um empréstimo, né? O Samuel vai lembrar, e acho que o contrato tem que ver também o tempo de contrato do Dineno, mas é bem interessante, assim, pensar numa situação onde o Dineno vá para um outro ambiente para ser mais experimentado, porque aqui no Cruzeiro, olhando para o que está acontecendo agora, eu acho que é muito difícil o Dineno conseguir tirar espaço dos companheiros dele nessa situação onde ele precisa se reencontrar depois de uma lesão muito grave. Tem só um ponto aí na questão do Dineno, o contrato é até o final deste ano. Aí acaba tendo que ser mais fácil uma venda, né? Isso aí o Leonardo Jardim vai ter que definir, né, com o departamento de futebol. Tipo, para emprestar, teria que renovar, né? Em quais condições? É um dilema pesado isso aí. Pesado mesmo, hein? Pesado, cara. O Lautaro eu tentaria fazer um negócio em definitivo, e o Dineno é situação complicada, né? Porque o ponto é o que a Amanda falou, né? O desencontro dele é muito grande agora, neste momento, né? Tá voltando de uma lesão, e não é aquela lesão, eu sempre falo, né? Jesus. Não é aquela lesão do. Assustei com uma mensagem que eu li ali. Não é aquela lesão do pubis, né? Que ele se recuperou mais rápido. Enfim. Ô, Valu, difícil. Oi. A lesão que o Dineno teve de ligamento cruzado, ela é muito cruel, né? O atleta perde muito em força muscular na perna que ele acaba sofrendo a lesão, e aí para um cara como o Dineno, que é um cara muito grande, muito pesado, assim, que tá ali numa posição que precisa de duelar o tempo inteiro, essa recuperação, ela é muito trabalhosa. E quando a gente fala de emprestar o Dineno, a gente entende que o Cruzeiro hoje talvez não tenha um substituto assim para o Caio, mas quando a gente olha para as opções do Leonardo Jardim durante as partidas, não sei se vocês também repararam isso, é que ele acaba optando pelo Bolasie, às vezes, como um homem de referência, em detrimento do Dineno. Então, dá talvez uma tônica de que nesse momento ele não conta tanto assim com o Dineno, o que para mim é uma infelicidade, particularmente. É um jogador que eu gosto muito, eu acho que poderia ajudar o Cruzeiro dentro das suas características, mas a sensação que passa é que está muito longe disso. Então, ô Pedro, se trouxer, porque vamos lembrar, o Bolasie, como diz o nosso Vibrante, né? Eu prefiro o nome que o Vibrante chama, tá? Eu prefiro Bolácio. Bolácio é muito melhor. É muito melhor de falar, inclusive. Às vezes o Bolasie ele é utilizado também pelo lado esquerdo ali, né? Onde joga o Wanderson. Eu acho que, na minha cabeça, pelo menos, vai depender muito se vai chegar, de repente, um jogador, um ponta para o lado. Se chegar um ponta para atuar, por exemplo, para o lado esquerdo, aí o Dineno tá mais complicado, entende? O Dineno tá mais complicado. Porque aí o Bolasie talvez vá virar esse cara de referência barra com alguma velocidade. Aí vai ficar complicado para o Dineno. Então, eu estou aguardando até para ver esse movimento na janela também, porque aí, em definitivo, acho que se arruma mais um jogador de velocidade com capacidade de atuar pelo lado esquerdo, o Jardim, como você disse bem, até porque o Bolasie vai lá e às vezes aparece, faz os golzinhos de cabeça dele, escora um cruzamento como escorou ali contra o Vila Nova, e aí ficaria realmente mais encrencado para o Dineno. É o setor que ele vem se destacando, né, Valor? O Bolasie, apesar de ele, às vezes, entrar como um ponta esquerda, ele tem se destacado dentro da área, fazendo gols de cabeça.
E aí acho que por isso que coloca também à frente nessa questão de competição com o próprio Dineno. O Bolassi está à frente, fisicamente falando, apesar de ainda estar, pelo menos para mim, fora do ideal, principalmente para jogar como um ponta esquerda, que é o jogador de drible, de velocidade, do 1 contra 1. Isso acaba também fazendo com que o Bolassi possa render um pouco mais, mas o grande destaque do Bolassi é dentro da área. E aí, por isso, está à frente, pelo menos nesse primeiro momento do Dineno.